Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Só um instantinho que a gente já começa, tá? Tá dando para ouvir direitinho? Ok, né? Uhum. Já vamos começar. Muito bem, vamos lá, né, pessoal? Vamos iniciar. A altura do som tá boa. Tá dando para ouvir bem, né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Então, fechando os nossos olhos e elevando o pensamento, abrindo os olhos da alma e nos direcionando para Deus, nosso Pai, para Jesus, nosso Mestre, e para os Espíritos amigos que nos acompanham, que nos protegem, nos direcionam com o seu discernimento, com o seu amor. Obrigado a todos pelo auxílio, que possamos aproveitar este momento para angariarmos o máximo de luz, de amor em nossas almas, que possamos aproveitar os instantes para adquirirmos mais lucidez, mais equilíbrio, mais discernimento. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que não apenas nós possamos nos beneficiar, mas também e principalmente os irmãos necessitados que estão em torno de nós, seja no plano físico, seja no plano espiritual. E que a luz do teu amor permaneça sempre conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, aqui de Campina Grande, na Paraíba. E este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui de nossa cidade, tá? Então, todos sejam muito bem-vindos, né? É um grande prazer estarmos aqui realizando esse estudo. Vamos lá, né? Nós estamos fazendo o livro O Diálogo com as Sombras, né? Do Hermínio Miranda, falando ainda das pessoas, no capítulo 2, e falando dos manifestantes. Hoje nós vamos começar a falar dos manifestantes, tá? Nós estávamos falando dos espíritos amigos, né? Dos orientadores, né? E agora nós vamos falar dos manifestantes, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Variam muito as categorias de espíritos que comparecem a um grupo mediúnico. Vimos aqueles que pertencem às equipes socorristas, dedicados ao bem, ao trabalho construtivo, à renúncia, ao amor fraterno. Claro que não são, nem se julgam seres redimidos à soleira da perfeição. Ainda trazem, como todos nós, impurezas e imperfeições, a que dão combate sem tréguas nas lutas redentoras em que se empenham.
o próprio trabalho a que se dedicam, de socorro às almas que sofrem dores maiores, é um dos mais eficazes instrumentos de autorresgate. Ninguém precisa e ninguém deve esperar perfeição para servir, porque então nunca chegaremos a fazê-lo, né? Então, pessoal, aqui o Hermínio Miranda começa dizendo, né? As categorias de espíritos que se comunicam são numerosas. Nós temos a equipe dos amigos espirituais que comandam a reunião do ponto de vista espiritual, né? E nós temos os manifestantes necessitados, que são em grande número, né, a maioria dos que se comunicam. E nós temos uma classificação, que inclusive o Hermínio Miranda vai fazer, né, dos tipos de espíritos, basicamente, que se comunicam. Não são tantos tipos assim, tá? Não são tantos tipos assim. A reunião não varia tanto assim nos tipos de espíritos que se comunicam, tá? Mas é preciso que a gente conheça esses tipos, até para que a gente saiba que tipo de abordagem fazer para cada tipo de manifestante. Existe uma abordagem diferente, existe uma linha psicológica diferente, dependendo do tipo do manifestante, que funciona mais ou funciona menos, tá? Então você tem uma linha psicológica que é mais eficaz, né, para cada tipo de manifestante, né? A gente tem visto até agora aqui os espíritos amigos. Nós estávamos falando sobre os espíritos amigos, que não são espíritos perfeitos, mas nós também falamos que existe uma linha de conduta, existe uma linha de atitude emocional, psicológica deles, que nós precisamos compreender também, até para identificarmos quando se trata de fato de um espírito amigo ou de um espírito tentando se passar por um espírito amigo, um espírito orientador e não é, né? Então nós precisamos compreender também qual é a postura, né? Qual é o procedimento padrão que eles utilizam, mesmo dentro de uma simplicidade. Eu já vi comunicações de espíritos que se apresentam de uma forma muito simples, muito singela, né? Muito humilde, vamos dizer assim, mas uma mensagem, uma energia muito luminosas, vamos dizer assim, né? Muito grandiosas no seu conteúdo, né? Então não é a forma exatamente, é o conteúdo, é o fundo, né? O espírito pode falar de uma forma muito rebuscada, muito complicada, e pode não falar nada, né? Que você se aproveite, vamos dizer assim, de uma forma mais profunda. Aí você percebe que é só erudição, né? E quem gosta muito assim, apenas de erudição, muitas vezes é aqueles que estão tentando demonstrar uma coisa que não são, né? Demonstrar uma elevação que não possui, na verdade, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente vai percebendo. Aqui o Hermínio Miranda coloca uma coisa muito importante, né? Os espíritos amigos, eles trabalham com afinco para a própria regeneração deles e para a nossa melhoria também, né? Eu já falei na semana passada, a maioria desses espíritos que nos auxiliam são espíritos ainda ligados ao ciclo das reencarnações. Ou seja, eles ainda provavelmente vão reencarnar muitas vezes, assim como nós mesmos, né? Então são espíritos que ainda têm débitos a resgatar, ainda têm arestas a aparar, tem pessoas a socorrer, e por isso que eles estão nos auxiliando, porque estão preparando inclusive o futuro deles, né? Hoje eles estão no plano espiritual nos ajudando, amanhã podem estar ao nosso lado ou na nossa família, colhendo os frutos daquilo que eles fizeram por nós, para que nós também façamos por eles, tá? É assim que funciona o ciclo da ajuda, da vida, né? Da reencarnação. É assim que aquele que ajuda, ele é ajudado, né? Aquele que colabora, né? Ele recebe a colaboração de todos, né? Então, assim, ninguém precisa nem deve esperar a perfeição para servir. Isso aqui é muito importante, né? Ninguém deve nem precisa esperar a perfeição para servir. Às vezes a pessoa declina um convite para trabalhar, para participar. Não, mas é que eu não tenho condição, não tenho condição.
né? Como se a pessoa estivesse esperando uma condição. A gente até percebe que ela tem condição, mas a pessoa não acredita em si e está esperando uma condição diferenciada, que é o trabalho que daria essa condição diferenciada, né? E às vezes a pessoa está esperando adquirir a condição para daí trabalhar, mas é o próprio trabalho que vai dando à pessoa a condição. Vocês entendem? Né? Então, assim, nós precisamos nos aperfeiçoar no trabalho, não esperar a perfeição para depois trabalhar, né? Então a gente nunca consegue, né? Se a gente for nesse caminho, a gente não consegue, tá? Aí, continuando, né? No universo, ou desculpa, no anverso, ou inverso da medalha, quer dizer, do outro lado, né? Encontramos os espíritos envolvidos em dolorosos processos de atordoamento moral. Não nos iludamos com os seus rancores, sua gritaria, sua violência e agressividade. São terrivelmente infelizes, a despeito de tudo quanto digam ou façam. Tá? Então isso aqui é verdade, né? Esses irmãos que se apresentam de vários modos, dentro da sua necessidade, de vários modos, como sofredores, sentindo dores atrozes, dependendo do tipo de desencarne que tiveram, suicidas, né, acidentados, espíritos que foram prejudicados, foram assassinados e se encontram em processos de vingança, em processos de ódio, né, de rancor, de mágoas, traições afetivas, que continuaram após o túmulo, continuaram após a morte, né, e a pessoa está no plano espiritual em busca de subjugar o outro, que o desconsiderou, né, nas traições afetivas, tal, nas rejeições. Já conversei com espíritos que se sentiram rejeitados, né, preteridos em outra vida, e até hoje estão tentando submeter, ter a posse do objeto, entre aspas, amado, né? E se impõe, a pessoa é minha, ninguém vai tirar de mim e tal, né? Então existem vários processos assim de influência espiritual e de situações dos espíritos na vida espiritual, que são esses casos que a gente entra em contato, que chegam até a casa espírita justamente pela necessidade que os caracteriza, para receberem o auxílio da desobsessão da casa, né? Chegam frequentemente através das reuniões públicas, tomam o passe, né? Os encarnados, aí as entidades que estão com os encarnados vão ficando para a reunião mediúnica, para as reuniões mediúnicas, para o diálogo, né? Mesmo a contragosto, mesmo que não queiram, acabam sendo atraídas para as reuniões mediúnicas, para o diálogo, né? Então são esses com os quais nós conversaremos, nós dialogaremos durante as reuniões, né? E aqui o Hermínio Miranda fala para a gente não se impressionar com a aparência desses irmãos, tanto a aparência perispiritual, quer dizer, a forma com que eles se apresentam em termos de imagem que eles geram, que pode ser uma imagem monstruosa, grotesca, deformada, mutilada, não nos impressionarmos com essa aparência, não nos impressionarmos com a sua raiva, com seu ódio, nem com seu desdém, com seu sarcasmo, com a sua ironia, né? Em que eles parecem estar muito felizes na condição que estão de obsessores, e eles vão tentar nos provar isso várias vezes, que estão muito bem na condição de obsessores, que estão muito felizes, estão melhor do que nós é que estamos nesse mundo aqui desgraçado, na opinião deles, né? E que eles estão muito mais livres do que nós, estão fazendo o que eles querem, estão fora da lei, nós é que estamos submetidos à lei, eles estão fora da lei, acham eles que estão fora da lei, né? É o que eles buscam, né? Se manter à parte da lei, mas todos estamos inclusos na lei, e a lei está agindo dentro deles também, dentro e fora deles, de modo que esse pretenso bem-estar que eles vivem,
se mantendo à parte da lei, vamos dizer assim, isso aí é só uma ilusão. Tá? É só uma ilusão. Faz parte do discurso que eles estruturaram para parecer que estão muito bem e que não precisam mudar. E que aí eles precisam continuar no processo de vingança e tal. Mas não se justifica, porque todos eles, no fundo, sofrem. Todos eles gostariam de amar e de ser amados, só que eles não acreditam nisso. Nem que eles podem amar alguém, nem que eles podem ser amados. Então eles preferem odiar, preferem destruir. Vocês entendem? Faz sentido para vocês, pessoal? Eu estou falando aqui. Está fazendo sentido? Estou procurando traçar um pouco a psicologia, né? De alguns necessitados que nos procuram, né? Então, no fundo, o que eles mais querem, o que eles mais gostariam é de viver novamente na matéria, de serem felizes na vida deles, de terem o amor das pessoas. No fundo, por detrás de toda a gritaria, todo o descontrole, ou toda maldade, entre aspas, em que eles manifestam, no fundo existe também as dores da alma, né? Que eles não conseguiram superar ainda, não conseguiram perdoar, não conseguiram se refazer no seu caminho, tá? Ok? Então a couraça de ódio de que se revestem não passa de uma defesa desesperada contra a infiltração benéfica do amor. Né? Então eles criam essa couraça, né? Uma couraça, uma carapaça, né? Que bloqueia o amor, impede o fluxo do amor. Tá? Eles temem amar, temem ser amados, temem sentir o amor novamente. Né? Aqui o Emílio Miranda continua: temem mais o amor do que o ódio. Isso é verdade. Mas desejam-no acima de tudo neste mundo. Mas eles temem mais o amor do que o ódio. Porque o ódio é o que eles vivem o tempo todo. O amor é o que eles temem. Por isso eles passam por processos de bloqueio do sentimento. Vão criando uma grossa camada de indiferença, vão criando uma grossa camada de insensibilidade, de dureza, de impiedade. Mas no fundo o que existe é aquela dor que não foi superada, que não foi tratada. É aquela pessoa que amou e que foi traído, que amou e não foi amado, né? E aí ele fala: nunca mais eu vou deixar que alguém faça isso comigo. Ou então se revolta com Deus: Deus me tirou alguém, eu nunca mais vou acreditar em Deus, esse Deus perverso, esse Deus... Aí a pessoa se afasta intimamente da ideia de Deus, se afasta, começa a combater a ideia de Deus, começa a combater o amor, começa a combater, né? Tudo o que seja de mais elevado, a pessoa começa a combater. Né? Essa é a psicologia do obsessor. Né? Essa é a psicologia, né, do sofredor, né, daquele espírito que está numa condição de leviandade, de queda, né? É alguém que está em queda espiritual. Tem potencial para agir de forma diferente. Tem potencial, às vezes é muito inteligente, mas ressecou muito o coração, né? Bloqueou muito o sentimento. Né? Tanto que o melhor caminho para ajudar esses irmãos é através do sentimento. Não é através da razão, não é através da discussão, não é através do confronto verbalístico, não é. Um caminho mais rápido, mais eficaz é o caminho do amor. Porque é justamente daquilo que eles estão fugindo. Né? Os vínculos familiares, o sentimento, as lembranças boas do passado, as experiências da infância, quando positivas, tudo isso ajuda para abrir caminho no coração desses irmãos, para chegarmos àquilo que eles tanto sofrem, tanto
fogem, tanto temem, né? Que é o caminho do coração. Né? E isso pode acontecer com desencarnados e encarnados também, até porque os encarnados estavam desencarnados há bem pouco tempo e hoje estamos aqui e podemos continuar trazendo aquela dureza de sentimento, aquela impiedade, aquele deboche, aquela ironia, né? Continua trazendo aquele medo de sentir. Porque tudo isso, pessoal, a gente usa ironia, sarcasmo, deboche, a gente usa como um bloqueador para não sentirmos a piedade, a compaixão. Né? Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo fala, né, que a piedade é celeste, né, é precursora da caridade. Melancólica, mas celeste, precursora da caridade. É preciso que nós nos apiedemos. Né? É preciso que nós nos tomemos de compaixão, ou seja, deixemos que aquele sentimento adentre no nosso coração, né, nos toque, para que nós nos movamos à caridade. Né? Quando a gente não se apiada, quando a gente não sente compaixão, nós não nos movemos à caridade. Né? A expressão do amor. É o que esses irmãos fazem. Diante dos quadros mais terríveis, seja na Terra, seja no plano espiritual, eles não se condoem por essa crosta de insensibilidade que criaram, havendo uma desconexão com o próprio sentimento deles. Né? Com o passado, com as dores que eles não conseguiram superar. Ok? Não buscam, no fundo, outra coisa senão serem convencidos de seus erros, para retomarem o caminho evolutivo abandonado às vezes há séculos ou milênios. E coisa ainda mais estranha, trazem também amor no coração, ainda que sepultado em profundas camadas de desesperança e desengano. E é verdade, trazem ainda a chama do amor, mesmo que sepultado, mesmo que enterrado ali em grossas camadas, profundas camadas de desesperança. Né? Às vezes a gente conversa com irmãos muito necessitados, que não têm esperanças, né? Se encontram totalmente desesperançados, inclusive de continuarem no planeta. Converso com espíritos que acreditam que já não vão ficar no planeta, já está tudo perdido mesmo, e eles querem levar o máximo de pessoas possível para outros ambientes, querem provocar o máximo possível de quedas para que outras pessoas os acompanhem, e tem muitos que estão nesse caminho, tanto podem ficar quanto podem ir para outros ambientes planetários em situações mais difíceis. Tem uma grande quantidade, gente, de pessoas que podem cair para um lado ou cair para o outro. Tanto podem ficar no planeta, né? Podem manifestar a vontade, o empenho, né? A decisão, quanto podem decidir ir com esses irmãos que estão desesperançados, que estão odientos. Né? Então, por isso que é tão importante o trabalho das reuniões mediúnicas, né? Inclusive parentes nossos, pessoas, vínculos do passado, que calam muito fundo no nosso coração, que falam alto no nosso passado, às vezes estão nessa situação também. Tanto pode cair para um lado quanto para o outro. Se nós ajudarmos, podem vir para um lado do bem, da caridade, do auxílio e tal. E se a gente cruzar os braços, muitas vezes esses espíritos levianos, já desesperançados, infelizes, atormentados, acabam levando essa leva de indecisos junto com eles. Né? É o que a gente tem percebido e, inclusive, o que a gente tem aprendido em contato com os amigos espirituais, né? As orientações que nos têm sido passadas. Entendeu? Então, isso tudo faz a gente perceber a importância da estruturação de novos grupos mediúnicos, do auxílio. Não é à toa que no planeta a gente vê assim, um aumento muito grande do número de suicídios,
um aumento muito grande do número de obsessões espirituais, de problemas psiquiátricos, psicológicos. A humanidade está toda pressionada, né, por esse grupo de espíritos sofredores que enxameia em torno de nós aqui na matéria. Só não vê quem não quer, né? Às vezes a gente vai se mantendo meio à parte disso, né? Ficando só apenas com uma visão material da vida, mas em torno de nós a necessidade está enorme, pessoal, está muito grande, tá? Então, por isso que nós estamos fazendo esse estudo aqui, para que as pessoas se motivem a compreender, a formar grupos, a se preparar melhor, a reestruturar seu trabalho, que seja produtivo, que seja positivo, que seja eficaz, né? É o que a gente mais deseja, tá? Então, esses irmãos, muitas vezes quando você consegue a confiança deles, né, quando você consegue a confiança, eles vão nos testar. Frequentemente eles vão nos testar, vão tentar fazer todo o mal possível contra nós, vão tentar nos matar, vão tentar nos obsediar, nos desequilibrar, nos enlouquecer, né? Vão tentar fazer tudo isso conosco. Mas tudo isso são testes que nós precisamos passar e precisamos ter força para isso, para que o espírito comece a pensar, puxa vida, mas eu tentei de tudo com aquele cara, usei de todos os ardis, usei de ironia, deboche, sarcasmo, ameaça, tentei de tudo e o cabra ficou de pé, né? O que tem de diferente nessa pessoa? É diferente daquele outro lá que eu cheguei, 2 dias a pessoa estava caída lá, derrubada, né? O que tem nessa pessoa que está firme aí, que está continuando, apesar, faz anos que eu estou tentando prejudicar e não consigo. Então, a nossa resistência, o fato da gente continuar bem, o fato da gente continuar trabalhando, o fato da gente continuar estudando, continuar amando, apesar de todas as dificuldades, vai fazendo com que esses irmãos comecem a... Peraí, essa pessoa é diferente. Né? Estou falando de cada um de nós, tá, pessoal? Nós podemos ser essa pessoa diferente que vai resistindo e que vai continuando e que vai ajudando. Porque aí a gente vai conquistando a confiança desses irmãos. E as conversas que a gente tem, a gente vai devagarzinho, a gente vai se aproximando da dor que eles têm. Como que num processo de psicoterapia, por exemplo. Só que aí psicoterapia com o desencarnado, com o necessitado, né? Então ele vai testando a gente, vai testando, vai tentando irritar a gente, vai tentando desequilibrar, vai tentando adoecer, vai tentando de tudo. Mas aí ele não consegue, né? Ele oferece vantagens para a gente. Às vezes começa a fazer barganha. Fala, se você parar de interferir nos processos que a gente está de vingança, a gente dá isso para você, dinheiro, o que você precisar, a gente faz chegar na sua mão. Mas desde que você pare de tentar ajudar. Então eles tentam barganhar, tentam de tudo. Né? Você agradece, meu irmão, eu agradeço o seu empenho e tal, mas não vou entrar nessa não, muito obrigado e tal, mas não precisa não, né? Eu estou bem do jeito que eu estou, tá? Né? Mas a gente vai com educação, com humildade, com carinho, com respeito e tal, né? O espírito chega uma hora que ele vai dando pistas de qual é a dor dele, ele vai dando pistas. Se a gente souber trabalhar, souber conversar, ele vai dando pistas, e aí você vai pegando essas pistas, porque no fundo o que ele quer é ser ajudado. Então ele começa a dar pistas para que você vá chegando até a dor profunda dele. E são coisas realmente, às vezes, e frequentemente, nesses casos mais difíceis, o que a gente encontra são dores terríveis que o espírito passou. São problemas realmente terríveis que ele passou e não perdoou e se revoltou e continua há séculos aí nesses processos de vingança. Tá? Ok? Sem a pretensão de cobrir todo o terreno e esgotar o assunto, tentaremos apresentar e estudar algumas dessas categorias. Tá? Então,
O Emílio Miranda não tem a pretensão de esgotar o assunto, até porque esse é um assunto progressivo, né? Depois desse livro, né, essas décadas para cá, muita coisa vem ocorrendo, muitas mudanças vêm ocorrendo, muitos conhecimentos têm sido obtidos nas próprias reuniões, na própria prática da mediunidade. Então, né, o Emílio Miranda tem a ciência disso. O próprio Allan Kardec disse, olha, quando essas verdades estiverem vulgarizadas, né, quer dizer, quando o conhecimento espírita estiver vulgarizado, outras verdades surgirão. Quer dizer, o desenvolvimento do espiritismo faz com que mais conhecimentos apareçam, mais informações, não é uma coisa fechada, parada, estanque, né? É algo aberto que está em desenvolvimento de uma forma dinâmica, tá, pessoal? O obsessor. Inclusive, pessoal, só um parênteses antes da gente começar, só desenvolvendo melhor isso que eu acabei de falar. O que a gente observa no trato com as reuniões mediúnicas, no trato da mediunidade, o que a gente observa é o seguinte, a impressão que eu tenho, é que a prática mediúnica, ela avançou mais do que a literatura a respeito. Essa é uma impressão que eu tenho. O que a gente vivencia nas reuniões mediúnicas, o que a gente vem vivenciando no trato com a mediunidade, com os obsessores, com o grupo mediúnico, me parece há muitos anos já, que a prática mediúnica avançou mais do que a literatura a respeito da prática mediúnica. É uma área, inclusive, que se encontra pouco material. Deixa eu dar uma paradinha aqui, vamos ver se volta. Vamos ver se retorna. Só um instantinho, pessoal. Vamos ver se retorna. Só um instantinho, pessoal. Oi, voltou, né? Tá, joia. Então tá bom, ok. Certo? Então, nos parece isso, né? Nos parece que a prática mediúnica, a prática na casa espírita, embora haja muita dificuldade, eu vejo assim, nas casas, nos grupos, tá? Mas eu acho, eu sinto, eu observo isso, né? Que me parece que a mediunidade, a reunião mediúnica avançou muito mais do que a literatura a respeito. Tá? Me parece que a literatura ficou para trás, precisa de mais informações, precisa de mais... Né? Me dá essa impressão, pessoal. Posso até estar errado, posso estar enganado, mas me dá essa impressão. Acho que nós avançamos mais do que as informações que têm sido passadas, ou os estudos produzidos pelos encarnados, ou trazidos, né, via mediúnica, né? Eu tenho essa impressão. Tá? Ok? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui com o obsessor, né? Todo o capítulo 23 da obsessão de O Livro dos Médiuns é dedicado ao problema da obsessão, que Kardec considera com a lucidez que o caracteriza um dos maiores problemas decorrentes do exercício da mediunidade. Define ele como obsessão o domínio que certos espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Né? Então veja bem, pessoal, aqui um primeiro comentário importante aqui, né? Allan Kardec, ele coloca, né, a obsessão como um dos maiores perigos, um dos maiores problemas no trato com a mediunidade, tá? E com razão. Os médiuns em exercício
na mediunidade, né, em exercício na reunião mediúnica, precisam tomar muito cuidado com a obsessão. Tá? Por quê? Veja bem, é lógico que a reunião mediúnica e o trabalho com a mediunidade, a gente usa muito justamente para ir tirando a pessoa da obsessão. Tá? Então a reunião mediúnica, o exercício da mediunidade, é um poderoso recurso no tratamento das obsessões. É verdade. Mas isso se aqueles que buscam a mediunidade forem se conscientizando da ascendência moral na questão da mediunidade, ou seja, dos problemas de ordem moral, dos problemas comportamentais, dos hábitos, da preparação, de tudo que envolve o exercício da mediunidade. Porque senão o risco acaba sendo muito alto mesmo da obsessão, né? Quando a pessoa não se cuida, quando a pessoa não se move no sentido de melhorar, né, pelo convívio constante com obsessores, com necessitados do plano espiritual, se a pessoa não tomar cuidados, é um risco grande dela entrar em obsessão. Tá? Acho que deu uma travada de novo aí, pessoal. Tá dando para ver? Eu vou ter que parar, pessoal, que acho que deu uma travada aqui mesmo, tá? A gente continua outro dia aí, porque acho que nossa conexão ela complicou. Depois a gente continua, tá? Um grande abraço a todos, muita paz.